queria começar essa catequese que eu vou dar para vocês sobre perdão e confissão. Sabe o que é pecado? Quem aqui sabe o que é? Isso. Mais alguém? Sabe não, né? Eu estava vendo aqui que tinha gente que na hora que vai mandar fechar o olho, botar a mão no coração, fica aquele olharzinho 43 para o outro para ver se ele está fechando o olho ou não. Eu queria começar falando isso. A sua vida vai depender somente de você poder entrar no reino dos céus. A gente escuta desde cedinho na catequese, as catequistas aqui, que a gente tem que fazer tudo certinho, não pecar, para poder entrar no céu. Hoje vocês, eu não estou velho, mas talvez elas que têm um pouquinho mais de tempo de vida sabem que na época de não, tá velha, ela tem um pouquinho mais de tempo. Sabem que durante todo o passar do tempo Deus teve um plano. Na idade de vocês, eu tenho certeza que elas também, a gente era agitado, tinha uma vontade sempre, o tempo todo, de ficar brincando, de ver um campinho desse e jogar uma bola, e a gente acaba deixando um pouco de lado as coisas de Deus. Mas aí, com o passar dos anos, a gente vai vendo que é necessário que a gente tenha aquilo. Quando eu comecei a participar da igreja, eu parei e pensei, por que quando eu era mais novo eu não comecei a seguir esse caminho? Porque hoje eu saberia muito mais. E um dia vocês, se não foi agora, eu tenho certeza que vai ser hoje, mas se for em outra oportunidade, vocês vão ter um encontro muito forte, pessoal, com Deus, e vocês vão se fazer essa mesma pergunta. E começando a falar sobre pecado, é um assunto um pouco difícil, até da gente entender, que a gente escuta os outros falando, isso daqui é pecado, isso daqui não é, isso daqui é. Para a gente saber o que é pecado, é muito fácil. É aquilo que desagrada a Deus. O que desagrada a Deus nessa idade principalmente? Hoje a gente escuta muito falar do tal do bullying, né? Tem uma pessoa que tem algum defeito, aí os outros começam, principalmente na sala de aula, a caçoar dessa pessoa, a fazer essas coisas. Isso daí faz com que o nosso irmão, ele crie para ele uma autodefesa, ele comece a guardar para dentro dele mesmo uma mágoa, um rancor. Isso é pecado. É quando você pega, faz mal a uma pessoa e essa pessoa cria nele uma situação ruim. E temos várias outras formas também de pecar, que nem um prático que a gente tem, que é respeitar pai e mãe, como o rapazinho aqui falou. Às vezes você acha que seu pai está sempre errado, né? Às vezes sempre você acha que seu pai está errado, aí você vai e age de uma forma que você grita com ele. Aí, mais pra frente, você vai ver que era necessário aquilo que ele está fazendo. Isso é pecado também. E várias outras coisas que a gente tem no nosso dia a dia, que é pecado, mas que Deus fica muito triste com isso. Ele fica muito triste, ele espera da gente que a gente recomece tudo de novo. E esse recomeçar, eu vou falar depois para você como é que a gente consegue recomeçar. E continuando nessa parte de pecado, a gente tem no nosso ser uma necessidade muito grande de querer fazer algumas coisas que satisfaz o nosso corpo. E a gente esquece que a gente também tem um espírito. E nisso que a gente esquece que tem um espírito, a gente vai castigando aquilo que tem dentro do nosso coração, que eu acho que vocês já escutaram falar, que é quem que está dentro do nosso coração quando a gente é batizado? O Espírito Santo de Deus, Jesus. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer coisa errada, porque o nosso corpo quer, porque a gente acha que é bom para o nosso corpo, mas o nosso espírito vai
enfraquecendo, o espírito do meu irmão que eu ofendi, ele vai enfraquecendo, e assim vai acontecendo, às vezes vai criando uma cadeia, isso daí causa uma confusão mais para frente, o seu pai vai discutir com o pai do outro, e assim vai acontecendo. Isso daí com certeza entristece muito a Deus, e várias outras coisas, mas eu não vou entrar muito profundo, porque eu tenho certeza que vocês vão ir sentindo no coração de vocês o que é o pecado. Então eu vou pedir para vocês aprenderem uma musiquinha, vocês vão repetir comigo. Façam assim, assim, assim. Médio, não muito aberto, médio. Médio, raiz. Pecado. Repetem, pecado, pecado, pecadinho, Pecadinho. e pecadão. Pecadão. Pecado, Pecado. pecadinho, Pecadinho. pecadão. Vamos começar? Pecado, Pecadinho. Pecadão. pecado, pecadinho, pecadão. Pecado, pecadinho, pecadão. Então vamos cantar, hein? Pecado, pecadinho, pecadão. Pecado, pecadinho, pecadão. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão. Isso não entra no meu coração. Vamos lá? Pecado, pecadinho, pecadão. Pecado, pecadinho, pecadão. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão. Isso não entra no meu coração. Vamos aumentar um pouco? É um trava-língua isso. Pecado, pecadinho, pecadão. Pecado, pecadinho, pecadão. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão. Isso não entra no meu coração. Eu quero ver todo mundo, não estão fazendo. Não estão fazendo. Vou chamar em pé. Então levanta rapidinho. Não, então certo. Levanta rapidinho, rapidinho. Vamos lá, começando. Pecado, pecadinho, pecadão. Pecado, pecadinho, pecadão. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão. Isso não entra no meu coração. Pecado, pecadinho, pecadão. Pecado, pecadinho, pecadão. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão. Isso não entra no meu coração. Vamos procurar agora. Certo, vocês querem levantar? Eu disse Agora, por favor, silêncio. Eu falei que tinha uma forma de a gente procurar agradar a Deus novamente e recomeçar. Estamos reunidos em cenáculo. Vocês sabem essa passagem? Vocês sabem essa passagem da Bíblia da ressurreição? Jesus veio, entrou, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e os lados. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles o Espírito e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados, e a quem o retiverdes, lhe serão retidos. Vou repetir essa última parte que Jesus disse para os discípulos: a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem vos retiverdes, lhe serão retidos. Esses discípulos, eles foram os primeiros, vamos dizer, sacerdotes da igreja. E quem é o sacerdote hoje da nossa igreja? Que a gente chama de
de padre. Isso daqui está na Bíblia. Se você chegar para o padre, vocês que vão fazer a primeira comunhão, já confessaram ou vão confessar ainda? Vocês vão confessar. E teve gente ali que já confessou. Já, né? Quando você chega para o padre, eu vou confessar, mas eu não vou falar para o padre não, porque ele sabe o que eu vou fazer. Eu fiz, ele vai ficar me olhando assim, aí eu vou ficar sem graça na igreja, eu não vou fazer isso não vou falar esse pecado não. Esse pecado é picadinho, não vou falar não. Deixa para lá. O padre, ele tem como obrigação dentro da igreja, obrigação de fé, é um dogma da igreja, o padre não pode, em momento nenhum, falar para ninguém o que você disse lá. Ele não pode ser a mãe dele que ele não pode. Você falou ali, morreu ali. O padre, a partir do momento que você fala, ele absorve todos os seus pecados e no momento de oração ele leva para Jesus. Então, quando vocês, quem não confessou, quem confessou e for confessar numa próxima vez, saiba disso. Não tenha vergonha de chegar para o padre, padre, eu fiz isso, aquilo. Vou contar uma coisa para vocês. O padre escuta tantas vezes aquilo que você vai falar para ele, que às vezes ele nem vai saber, ele não vai saber que você falou depois. Ele vai escutar, vai levar a Deus e os seus pecados vão ser perdoados, ou vocês não acreditam na palavra de Deus. A partir do momento que vocês confessarem, os seus pecados estão perdoados. E vamos supor que eu confessei hoje e Deus me livre, vamos deixar isso para um pouco mais à frente, a vontade de Deus, e eu amanhã falecesse, eu morresse. Esses pecados que passaram a partir desse momento da confissão até sempre, eles já foram perdoados e eu não vou precisar confessar ele, vamos dizer assim, pagar isso no purgatório depois que eu morrer. Então, é bom vocês se confessarem de tempos em tempos. Eu confesso quando eu fiz a primeira Eucaristia, daqui a 5 anos eu confesso de novo. Não é bom. Se vocês puderem, de mês em mês, ótimo. Não quero de mês em mês. Se puder de 2 em 2 meses, bom também. Mas não espera passar 1, 2, 3, 4 anos não. Tenta ir numa frequência, eu vou de 2 em 2 meses, eu vou lá para o padre. Vocês podem falar os mesmos pecados sempre, mas a partir do momento que vocês confessaram aquele pecado, tentem melhorar. É isso que Deus quer. Ele não quer ninguém perfeito não, porque Ele sabe que a gente é humano. Mas se você confessou os seus pecados, eu vou tentar ao máximo de novo não fazer isso. Mas se eu fiz, se arrepende de novo e volta lá, padre. Eu fiz isso de novo, mas eu estou arrependido, eu quero tentar de novo. Não deu certo? Volta de novo. Volta de novo, padre, eu quero tentar de novo. Que seja assim para a vida toda, mas tente. Tente de coração. E vocês só vão conseguir vencer o pecado se vocês estiverem em oração. Então, o pecado, ele é limpo pela confissão. É essencial a confissão. Eu vou fazer uma dinâmica rápida aqui com vocês, só para tentar entrar um pouco na cabeça de vocês. Como a gente cantou, nós temos três copos aqui. Esse representa o pecado, esse Pecadinho e esse pecadão. Eu vou... Você pode usar aqui, Renato, por favor? Pega essa panela. Imagine que essa panela aqui está cheia de água que você vai beber. Mas a partir do momento, não imagine que isso daqui é um café, isso daqui é
Aí ele jogou água de esgoto aqui dentro. Eu peguei um pouquinho dessa água de esgoto, com um pecadinho que eu fiz, uma coisinha que eu acho que é boba, joguei dentro dessa água. Vocês vão tomar dessa água? A mesma coisa é o pecado, que a gente diz que é pecado. Ah, isso daqui não é nem muito ruim nem muito bom. Vocês tomariam se eu jogasse? Também não, né? Piorou, né? E se eu jogasse o grande? Não vou jogar o grande inteiro, não. E se eu pegasse aqui e jogasse o grande? Vocês tomariam? Não. Então, para Deus, não existe pecado, pecadinho e pecadão. Tudo é pecado, tudo. Se você fez uma coisa é pecado, não é que é pecadinho, pecadão. Se o padre absorver, se ele vê que a pessoa que matou outra, ele se arrependeu de verdade daquilo que ele fez, se arrependeu mesmo, de coração. Não dizer, ah, eu me arrependi. Ele se arrependeu, ele não vai fazer mais aquilo. Ele pode perdoar a pessoa, assim como uma pessoa que diz que xingou o outro. É a mesma coisa. Para Deus, tudo é pecado. Tudo é pecado. Agora, se... Vamos supor que eu... Agora está limpo aqui. Eu não vou fazer isso agora, mas... Eu vou fazer o outro lado, eu vou pedir para que vocês cantem. A confissão, se o pecado é uma coisa ruim, a confissão é o contrário. E tudo que vem de Deus, ele é amor. Tudo que nós fazemos na nossa vida que tem Deus no meio, tem o amor. Então, a gente vai cantar Amorzinho, amorzão. Amor, amorzinho, amorzão. Amor, amorzinho, amorzão. Amor, amorzinho, amorzinho, amorzão. Isso sim entra no meu coração. Vamos lá. Amor, amorzinho, amorzão. Amor, amorzinho, amorzão. Amor, amorzinho, amorzinho, amorzão. Isso sim entra no meu coração. Amor, amorzinho, amorzão. Amor, amorzinho, amorzão. Amor, amorzinho, amorzinho, amorzão. Isso sim entra no meu coração. Então vocês ficariam com qual? Com amor ou com pecado? Amor. Com amor. Então imagine que esse... Imagine que tudo aqui está limpo, não tem essa água mais que a gente disse aqui que era de esgoto. Tem uma água limpa aqui dentro. Se eu pegasse essa água, vamos dizer que essa água aqui é pura, e jogasse aqui, vocês continuariam bebendo? Não. Essa água aqui estava pura e essa aqui também. Sim. Se eu pegasse o amor e jogasse aqui dentro, vocês continuariam bebendo? Sim. Se eu pegasse o amorzão de Deus, enchesse aqui, transbordasse, vocês continuariam? Sim. Então, nós temos isso na nossa vida. Vamos dizer que a gente é um jarro, como diz que numa palavra que nós somos, como é que é, bater a música, né? Quero ser um vaso na mão do oleiro, né? Vaso na mão dele. Eu quero ser. Nossa! Não, esquece. Imagine que a gente... Não, mas imagine que a gente é uma coisa grandiosa, um vaso, por favor, um vaso feito por Deus. E a gente começasse a jogar pecado para dentro de nós, porque é isso que vai acontecendo, o nosso espírito vai ficando carregado. Às vezes o pecado atinge o nosso corpo também, como a gente vê, que nem por causa que uma pessoa bebeu, pegou um carro e bateu no outro, ficou embriagado, eu me feri. O pecado dele me prejudicou.
sabe? Porque ele sabia que aquilo dali é errado, que aquilo dali podia levar mal a alguém. É isso. Você que fez mal a seu pai, a sua mãe, você está enchendo, você está fazendo com o seu pai que ele também fique cheio às vezes de raiva. Então, a partir do momento que a gente vai enchendo, vamos supor que essa panela, que nós somos uma panela, ela vai transbordando, mas chega um momento que pelo pecado a gente vai transbordando coisas ruins. Imagine você indo transbordando aquela coisa suja que eu falei. É você, às vezes, você está tão transbordando que você fica xingando. Que coisa feia. Às vezes você está tão transbordando que você fica fazendo atos obscenos. Isso é transbordar o pecado. É você jogar para fora tudo aquilo que o inimigo de Deus quis colocar no seu coração. Agora, a partir do momento que você vai na igreja, que você leva o seu irmão na igreja, que você reza, pelo menos à noite, um Pai Nosso e 3 Ave Marias, você vai cada dia mais colocando amor dentro de você. Poxa, eu não consigo parar de xingar. Começa a rezar. Eu te digo que daqui a 2 meses no máximo você já parou de xingar. Porque eu era assim, eu xingava muito antigamente. Mas você acaba parando de xingar. E tantas outras coisas. Você precisa trocar essa água velha que está dentro de você e botar uma água nova. Como você começa a trocar essa água velha? Através de quê? Da confissão. Você vai confessar e vai começar a encher aqui de novo de uma água melhor. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Transbordem o amor. Transbordem. Queiram sempre coisas boas. Não precisa ficar fazendo coisa bonitinha para o outro achar legal, não. Então vamos escutar só uma musiquinha só para a gente... Então eu vou pedir aquilo que eu falei, feche os olhos, não precisa olhar para o lado não, porque é um momento seu com Deus e a sua salvação depende de você, não do seu irmão. Então não se preocupe se ele está olhando, se ele está rindo de você. Estou aqui para ser amado e te amar, olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, ao me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui para pedir